Olá, bom demais ter você por aqui. De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produz por dia 274 mil toneladas de lixo. São vidro, plástico, borracha, papel, uma infinidade de materiais que, depois de usados, são descartados muitas vezes de forma incorreta. Especialistas estão convencidos de que essa ação decorre da falta de conhecimento, conscientização e vontade das pessoas, empresas e governo. No programa de hoje, vamos conhecer duas iniciativas que têm contribuído para mudar essa realidade. Nossos convidados, que participaram do Festival de Inverno da UFMG em julho deste ano, vêm discutir a situação dos resíduos sólidos no mundo, as diferentes visões e experiências sobre o tema e vão nos contar por que acreditam que lixo é algo que não existe. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Ele representava a separação do mundo em dois. A notícia de uma descoberta iria salvar o mundo. Para essa missão, nós convidamos o arquiteto espanhol Miguel Rodríguez, conhecido como Mister. Mister fundou junto a um grupo de amigos o coletivo Basurama. A associação faz e ensina a transformar o lixo em objetos reciclados. As peças criadas dão novo significado aos espaços públicos por onde o coletivo passa, e principalmente em São Paulo, onde fica a sede no Brasil. 2 pontos para ele. Isso foi uma coisa muito importante no coletivo, que aprender que lixo estava em todas as dimensões da vida contemporânea e que a sociedade industrial, de maneira inseparável, joga fora desde esse copo até cidades. Convidamos também Mark Burr, graduado em Antropologia e mestre em Desenvolvimento Urbano. Mark fundou e coordena o projeto Edifício Ecológico e Ambiental 21, que realiza coleta seletiva em prédios residenciais, em parceria com associações de catadores. 2 pontos para ele. A questão da coleta seletiva e reciclagem, ela já está presente na cabeça das pessoas. As pessoas têm consciência disso. Simplesmente não tem a parte operacional acontecendo na casa. Que a gente chega na casa das pessoas e o pessoal fala, finalmente. Bom, nós convidamos e eles aceitaram o nosso convite, viu? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Vamos começar explicando então essa história de que lixo não existe. Que história é essa? Obrigado pelo convite. Lixo não existe porque, primeiro de tudo, lixo não tem uma condição material, não é substantivo, lixo não fala em objetos, lixo fala de uma condição que pode mudar sobre a realidade, sobre esses objetos. Quando eu coloco um copo um copo de água que acabo de tomar, coloco ele acima de uma mesa, esse copo pode ser reusado, faz parte dessa realidade. E quando eu coloco ele numa caçamba, numa lixeira, esse objeto automaticamente passa a ter essa condição de lixo. Então, lixo é uma coisa bem abstrata, é uma condição que pode mudar instantaneamente dependendo de uma localização, por exemplo. Ou seja, depende das pessoas, você concorda, Marcos? Como ele falou, depende do ponto de vista, né? Do jeito que a gente vê hoje, ele pode ser lixo sim, e não deveria ser lixo, mas depende do ponto de vista, como ele falou, né? Ele pode ser reusado, pode ser reutilizado. Idealmente, a gente faria tudo com essa visão que ele falou agora, né? De ver o reuso desse material ou a reciclagem desse material, né? A gente, desde o começo, precisa ver esse processo, como todos os materiais sendo, né, materiais que estão dentro de um ciclo que podem ser reutilizados, né? Reutilizados, reciclados e industrializados, feitos outros materiais, para que não exista esse lixo. Hoje a gente tem um pouco falta dessa visão, dessa perspectiva que ele falou, de ver o lixo, né? Mas é só mudar um pouco a perspectiva que tudo vira não lixo. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que vocês começassem compartilhando, né, com o nosso público o trabalho de vocês. Começando por você então, Mister, o que é o Basurama, né? É um coletivo, mas o que ele faz exatamente? Basurama é um coletivo de amantes do lixo. Basurama começou seu trabalho olhando para a caçamba, olhando para a lixeira e tentando recuperar e transformar esses objetos que encontrávamos nesses lugares de uma forma criativa, né? A gente percebeu que lixo tem tudo a ver com criatividade, que esse ato de tirar de um lugar
esses objetos e colocá-los em outro lugar mais limpo, mais ordenado, transformam imediatamente esse lugar, esse objeto de uma forma mágica. E a gente começou organizando um festival na Escola de Arquitetura, em 2001, na cidade de Madrid, que durante uma semana coletava massivamente objetos na cidade inteira e durante um dia transformava com muitas pessoas convidadas. Era um convite aberto para toda a comunidade da universidade e fazíamos uma catarse criativa, né? Que transformava todo esse material em objetos úteis ou não úteis, dependendo da pessoa. No seu caso, também começou na universidade, né? Mas a partir de uma dissertação de mestrado, foi isso, Marcos? Isso. Eu fui estudar exatamente o que motiva. É um pouco diferente, são vários processos, né? Na parte de coleta seletiva e reciclagem. Aqui já é pegando o material como matéria-prima e fazendo, né, com ele projetos criativos. Achei muito interessante a apresentação do pessoal no festival e quero levar para Recife. Mas a gente está eu gostaria, depois a gente conversar para levar lá, porque é interessante. Mas o nosso projeto ele é um passo antes, né? Especificamente nos edifícios, né, onde o pessoal de classe média mora. Tem vários bairros nas cidades brasileiras que são verticalizadas, são, né, aglomerados de edifícios que produzem muita matéria-prima, né, que o pessoal vê como lixo e a gente chega lá para o pessoal ver de outra maneira, que não seja lixo, né, que seja separado para reciclar. E nosso projeto especificamente trabalha nos condomínios para o pessoal separar o material reciclável do que seria o lixo comum, né. Aí o projeto ele tem atividades que são de conscientizar as pessoas, né, educar as pessoas como fazer a separação e também de operacionalizar no prédio. Então a gente, normalmente os prédios têm um balde por andar para o lixo, a gente coloca mais um balde, sinaliza eles para, né, colocar os recicláveis separados, que seria o lixo comum, o zelador pega separado, né, na lixeira do prédio também fica separado, eles usam sacos de cores diferentes até, né? E a gente trabalha em parceria com associações de catadores, cooperativas, catadores independentes, que fazem a coleta e se beneficiam com esse material. E esse material pode ser vendido ou para a indústria de reciclagem ou para outras cooperativas que fazem projetos criativos com essa matéria-prima. Mas a sua dissertação, ela começou como? O que ela investigava? A dissertação é baseada exatamente nas motivações das pessoas para fazer a separação, porque parece que sempre é um problema essa questão de educar as pessoas a separarem, né? Então fui pesquisar um trabalho na sociologia, né, antropologia, o que pode motivar as pessoas a separar o lixo. E eu fui pesquisar e fiquei surpreso que, na verdade, tinha 30 anos de pesquisas de pessoas preocupadas com isso, porque a questão o movimento ambiental, o desenvolvimento sustentável, ele não é só recente, ele tem mais de 50 anos, né? Então é uma coisa que já vem, né, por muitos anos e já muitas pessoas já trabalharam isso um pouquinho, mas cada uma deu uma perspectiva diferente, né? Aí uma foi pesquisar que a facilidade da separação em duas, em vez de 5, seria um fator de motivação para as pessoas. Outra pessoa foi estudar o fator pressão social, que era um pouco dentro da psicologia, né? Então, se você trabalha a questão da comunidade, né, e você, por exemplo, diz que o prédio todo vai começar a fazer, tem vários prédios em volta que vão fazer, então a pessoa tende, né, inconscientemente a querer participar ou a participar porque dá um certo orgulho, digamos assim, você se sente bem fazendo isso porque faz parte do coletivo, né, do regulamento coletivo, né, o que o pessoal pensa. E se não faz, né, sabendo que todo mundo está fazendo, uma certa vergonha. Então, orgulho e vergonha na psicologia, né, pressão social seria outro fator. E aí teve 6 fatores, né, de motivação e que a gente depois cruzou, né, com informação o projeto da Prefeitura de implementação da coleta seletiva em condomínios, fez um cruzamento de dados e viu que, na verdade, não tinham sido observados esses elementos de motivação no projeto da Prefeitura, e talvez seja por isso que não funcionou, né? Então, a gente, a partir dessa dissertação,
a gente criou o projeto Edifício Ecológico usando esses indicadores dentro do projeto. E aí tem funcionado muito bem, a gente vem trabalhando isso há uns 10 anos e já implementamos em mais de 500 prédios. E por falar em motivação, o que motivou o coletivo Basurama ampliar essa rede, sair de Madrid e também vir para São Paulo, né, para o Brasil? Nessa história do crescimento do coletivo foi importante um projeto que se chamou RUS, Resíduos Urbanos Sólidos, e que foi um convite da Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento para levar esse trabalho de Basurama para vários países da América Latina, né? Quase todos os países onde tinha uma sede essa agência. Foi uma proposta bem interessante porque tinha uma dupla objetivo, que era, primeiro, fazer uma pesquisa sobre qual é o lixo que caracteriza uma sociedade localmente, né? E que é uma pesquisa cultural bem interessante, como cada sociedade pode se descrever em função do lixo que gera, é uma coisa fascinante. E depois a outra proposta era trabalhar com esses resíduos que tínhamos localizado em cada lugar para usar essa matéria-prima esses materiais como matéria-prima para nossos projetos. Então a gente viajou por toda a América, por Norteamérica, Centroamérica, trabalhando e transformando esses resíduos em diferentes projetos que trabalhavam sobretudo no espaço público e também com uma característica interessante. A gente colaborou com redes locais de coletivos que também tinham essa característica no seu trabalho, que era trabalho no espaço público e trabalho com materiais reaproveitados. Quem está em casa, né? Para quem está em casa fica um pouco complicado assim de entender. A gente durante o programa vai estar trazendo algumas imagens, mas explica para a gente como é que você dá essa transformação. O que normalmente vocês transformam, né? De lixo para algum produto útil? Uma das partes interessantes da evolução do processo do Basurama foi aprender que lixo se encontrava em todas as dimensões, em todos os cantos da sociedade de consumo, né? A gente começou trabalhando com esses resíduos cotidianos que a gente encontrava nas caçambas e pelas ruas, mas nesses trabalhos, nesses projetos, apareciam novas oportunidades com novos tipos de resíduos que a gente nunca pensou que poderiam ser resíduos. Por exemplo, moradia vazia na cidade. É um produto que é jogado fora, só que a gente nunca percebeu moradia como objeto que pode ser descartado. Até cidades inteiras são descartadas. São descartadas no momento contemporâneo. Por exemplo, Detroit, que passou de ser a quarta cidade do mundo nos anos 70 a ser a cidade número 15 em população nos Estados Unidos da América. Foi uma cidade que foi criada com um objetivo que era ser a Motor City, ser a capital da fabricação do carro nos Estados Unidos. E depois mudou a estratégia nacional de desenvolvimento, mudou a economia e essa cidade foi jogada fora, né? Isso foi uma coisa muito importante no coletivo, que foi aprender que lixo estava em todas as dimensões da vida contemporânea e que a sociedade industrial, de maneira inseparável, joga fora desde esse copo até cidades. E como aproveitar esses resíduos e como localizá-los é uma parte bem importante do nosso trabalho. Mas nos dê um exemplo aí de alguma coisa que vocês tenham transformado. Por exemplo, um pneu em brinquedo, enfim. Como é que se dá essa transformação? Isso a gente faz todos os dias, isso de transformar pneu em brinquedo. Um projeto específico se chama Lixo Não Existe, que o coletivo faz nas periferias das cidades, nos centros das cidades, utiliza pneu como matéria-prima básica, porque é super abundante, é infinitamente abundante, é resistente, já sabemos como trabalhar com pneu da maneira mais simples, mas a gente tem trabalhado transformando, por exemplo, peças de carro em instrumento musical na cidade de Miami com esse projeto RUS, ano 2008. Por colocar um exemplo. Você disse aí que o lixo, né, revela muito sobre a sociedade. Queria saber de você, Mark, quando chegou no Recife e quando foi implementar esse projeto aí do edifício ecológico, como é que foi a aceitação das pessoas? As pessoas aceitaram facilmente ou teve uma certa resistência? Como foi?
Como qualquer processo, né, o começo sempre é experimentação, né? Você vai fazendo e adaptando e vai ajustando e vai melhorando, né? Então no começo os primeiros anos foi devagar, né? Mas você vai se acostumando também com a ideia e vai ajustando aqui e acolá, né? E vai vendo também o que interessa nas outras pessoas e vai negociando um pouco, né, o que você está propondo e que as pessoas estão querendo também, ou a forma como elas podem aceitar o que você está propondo, né? Um trabalho de você se aproximar um pouco, né? Essa questão das motivações tem isso, né? Quais são as motivações das pessoas, né? E como que você adapta o projeto, a sua proposta para chegar no meio termo, né? Você negocia para chegar num meio termo de colaboração para fazer isso, né? Então, levou alguns anos, mas a gente ajustando aqui a colar, a gente chegou numa forma de apresentar o projeto, então, que é uma forma de venda da ideia, né? Você persuadir as pessoas, convencer as pessoas, né? Aí tem que chegar no meio termo de o que elas pensam e querem, o que você pensa e quer, né? E você aproxima, chegou uma fórmula interessante e da forma como a gente apresenta hoje, né? As pessoas vêm e gostam muito e querem implementar, né? Depende, também é um serviço que a gente faz nos condomínios, né? Aí os condomínios têm os seus orçamentos para fazer, né, reformas no condomínio, né? Aí vão fazer uma fachada, aí né, eles têm seus orçamentos e administração de seus recursos financeiros e então a gente oferece um serviço que tem um custo. Né? Então é simbólico, quase nada, são R$35, de R$35 a R$60 por apartamento, uma vez só, não é por mês, né? Acaba sendo R$1.500, R$1.000 por edifício, né? Não é quase nada para eles, né? Que têm orçamentos. Mas eles têm outras coisas que precisam ser feitas no prédio. Às vezes a gente apresenta e o pessoal faz na hora, e às vezes demora um tempo para eles terminarem umas obras que estão fazendo, para eles ligarem daqui a 6 meses, 3 meses, e ligarem para a gente para Agora são 500 edifícios, né, que você disse até agora. É um número ainda longe do ideal? Sim, claro, é muito pouco se a gente vai ver o contexto que a gente trabalha, né? Porque a gente, 500 prédios em 10 anos, num universo, na região metropolitana do Recife, de 10 mil prédios, é muito pouco, né? 500 prédios é muito pouco, né? Para a gente avançar. E crescendo, né? Porque a gente está naquele movimento de booming de construção, né? De edifícios que nos últimos 5 anos tem se expandido muito, né? Então é pouco. A gente precisa, sim, de multiplicar o trabalho da gente em parcerias com o poder público, com empresas privadas. A gente tentou muito fazer isso e é complexo, é difícil para a gente fazer isso. Chegamos nessa parte que eu queria, a gente pode retomar no segundo bloco para falar um pouco sobre essa parceria, né, com as empresas, com os cidadãos e também com o governo. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, ok? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Até já. E haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar. Ela ferve, o corpo estremece. A gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver. Com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, e vira pó, desmancha e vira pó, e vira pó, desfaz, vira pó, e vira pó, e vento leva e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, e vira pó, desmancha, vira pó, e vira pó, desfaz, vira pó, e vira pó, e vento leva e traz.
Estamos de volta hoje falando sobre a coleta responsável do lixo e a transformação dele em novos objetos e na vida de milhões de pessoas. Estamos recebendo hoje Mister do coletivo Basurama e Mark Burr, fundador e coordenador do projeto Edifício Ecológico. Vocês falaram um pouco sobre o projeto de vocês, no primeiro bloco. Quando chegaram aqui no Brasil, foi difícil implementar isso? Agora eu falo em relação ao poder público. Como é que foi, e também as empresas, como é que foi essa aliança com as pessoas, com o poder público e com as empresas? Foi fácil? Foi, no meu caso, de forma natural. A gente teve um convite no ano 2007 para trabalhar num espaço, numa praça, na Praça de Brás, em São Paulo, que é uma praça que estava bastante degradada naquele momento. Quando a gente chegou em São Paulo, descobriu que havia um sentido completamente diferente de uso e de percepção do espaço público. O espaço público tinha também aquela condição de coisa jogada fora, como Marc Augé, que é aquele geógrafo, fala também. Espaço urbano pode ser no lugar, um lugar que perdeu seu uso, também tem essa condição de resíduo. A gente chegou naquele espaço que não está muito afastado do centro e começou a fazer um processo de transformação, de ativação desse espaço através das matérias-primas do próprio bairro. No bairro da Moca, é um lugar onde dá para encontrar muitos materiais que são jogados fora pelas indústrias. Cada vez mais estão sumindo essas indústrias do centro da cidade. Mas naquele momento a gente encontrou, por exemplo, descartes de goma EVA, de indústria que cria essas pranchas de goma EVA, pneus, e muitos materiais que foram usados para criar mobílias, para criar equipamentos e ativar essa praça. Foi, como te falei, de um jeito bastante natural, foi um convite e o coletivo começou a voltar mais e mais no Brasil para outros projetos. E no 2011, há 3 anos, a gente já decidiu abrir uma sede e fazer um trabalho em rede com o resto do coletivo que ficava em Madrid. No seu caso, foi de forma natural também, Mark, ou não? Teve certa resistência? Sim, só uma perguntinha. Quando você trabalhou com o poder público, foi através da Secretaria de Cultura ou qual secretaria? Não foi até o ano passado que a gente teve um trabalho mais formal com instituição pública, A gente tinha pedido licença para alguns projetos, por exemplo, aquele na Praça de Brás, na Moca, com a subprefeitura daquele bairro, mas não foi até o ano passado que eles nos convidaram para fazer um projeto mais Mas era a Secretaria de Cultura? Ou era... Isso, Secretaria da Cultura, foi virar cultural. Porque tem isso, É interessante isso, Porque é uma coisa cultural, de educação, de cultura, então acho que tem interesse ali. E uma coisa desse porte aqui, eu acho que chama atenção e tem um grande interesse. Quando você vai para o nosso trabalho, que seria mais nas empresas de limpeza urbana, que seria mais o poder público municipal, Porque no federal, estadual, municipal, a gente seria mais diretamente com o municipal, em alguns casos, em alguns níveis com o estadual, Mas na parte de coleta, de lixo, que seria limpeza urbana, E, no nosso caso, quando eu apresentei para a gente trabalhar juntos e a gente expandir o projeto para a cidade, para a gente ter um impacto na cidade de verdade, eles, na verdade, foi muito bem aceito, Gostaram muito, é muito bonito, Mas não tem vontade política para trabalhar com o lixo da forma como se tem vontade política de se trabalhar com cultura e educação, Que eu acho interessante, acho bom, acho necessário. Mas no nosso caso, nunca teve ajuda do governo. Você está dizendo que é mais fácil, então, quando a porta de entrada é pela cultura e pela educação, é isso? Isso. Nesse âmbito que a gente trabalha, sim. Porque tem alguns entraves dentro da questão do lixo, de interesses vários, que impedem que alguns projetos avancem. Por exemplo, em Recife, a coleta pela prefeitura do material reciclável é de 2%. Assim, o município diz que tem coleta seletiva desde 99 e coleta 2%.
pelo amor de Deus, né? E é um reflexo de como isso acontece nas prefeituras de várias cidades, capitais e cidades do interior do Brasil inteiro, né? Então, o lixo não se investe nisso de maneira que se deveria. Outro exemplo, tem coisas do poder público, do executivo, do legislativo, que estão avançando, mas é muito devagar. Em Pernambuco tem a lei de obrigatoriedade da coleta seletiva em condomínios, por exemplo, né, desde 2006. Mas tem lei e não funciona, porque não tem fiscalização, porque não tem coleta. Então tem lei, mas é importante que tenha lei, mas não acompanha no executivo. A nível federal também tem o decreto, né, de 2010 para se ter coleta seletiva em todos os condomínios do Brasil até 2014. Mas o que falta é vontade... Vontade política. Vontade política. Também, assim, eu não vou expandir muito nessa questão, mas tem uma certa máfia do lixo, né? Isso em vários interesses, é uma parte. Outra parte são simplesmente pessoas que pensam diferentemente em relação a como lidar com o lixo. Tem grupos que pensam que precisa ter incineração dos materiais recicláveis domésticos, né? Então, ter sistemas de incineração. Acho que aqui em Belo Horizonte, pelo que eu falei com o pessoal, já está avançando essa ideia de incinerar o lixo, né? Que é importante, que requer que você coloque o plástico, o papel, tudo isso para queimar, vai gerar uma certa energia, mas é um recurso que se queima, né? Então, assim, se tem formas diferentes de pensar como tratar o lixo, então é um interesse que é na contramão do que a gente trabalha, que seria a reciclagem. Então, não é um problema também de formação das nossas crianças, por exemplo, de a gente colocar isso na sala de aula, nas escolas, essa conscientização, para que a gente crie políticos que dê valor e aí tenham mais vontade do que esses que hoje estão no poder? Sim. O que vocês acham? Precisamente, eu acho que quando você trazia a questão da motivação, lixo tem tudo a ver com falta de valor, com ter tirado o valor que as coisas têm, né? Uma figura que a gente admira bastante na cultura brasileira dos resíduos é o catador, né? O catador é um homem, uma mulher que valora os objetos que dá um valor financeiro, sim, embora pequeno, a essa cultura material. E, nossa, é interessante como esse valor, essa economia básica e bem pequena dos resíduos foi tirada do âmbito doméstico. Por exemplo, quando estamos jogando fora cada dia embalagens, a gente não percebe que está jogando fora dinheiro diretamente na lixeira, né? E essa é uma questão, eu acho, fundamental. A gente deve reconhecer o trabalho de pessoas que estão dando um valor, que estão reconhecendo o valor material na realidade e que são agentes ambientais fundamentais, são catadores, por exemplo. A gente, o poder, as instituições estão recuperando 2% porque não estão dando um valor material, não estão reciclando os materiais recicláveis. Mas eu tenho certeza de que os catadores estão vendendo para o depósito 100% do material que eles recolhem, porque eles não recolhem se os materiais não têm um valor econômico. Concorda, Marco? Concordo. E essa questão da valorização, um exemplo na Alemanha, por exemplo, né? Eles tem a parte educativa, é muito importante. Aí você tem que também ter métodos operacionais de lidar com o lixo, que também ajudam, né, as pessoas também se encaixarem em certos processos que ajudem as coisas a funcionarem. Na Alemanha, por exemplo, eles cobram as pessoas, né, pelo peso do lixo que eles produzem. Então, quanto mais lixo você produz, mais você vai pagar pela coleta do lixo. Então, qual é o resultado disso? As pessoas fazem o possível para diminuir o peso do lixo. Então, fazem tudo para o lixo reciclável colocar para os recicláveis, porque aí não paga.
O lixo orgânico vai para colocar para a compostagem, porque aí não paga. E o restante, que são pedaços de, né, o 10% do que paga, né? Então é uma forma você cobrar, né, pelo peso. Então não é somente consciência ambiental nos países desenvolvidos, né, que funcionam um pouco melhor essas coisas, na Dinamarca, na Alemanha, no Japão, mas eles têm processos, né, de cobrança das pessoas, né, de valorização do lixo em várias maneiras que fazem com que o sistema, com muitas pessoas, um país, um estado, né, funcione melhor em relação a essa questão do lixo, né? É isso aí, você faz responsável esse cidadão e fala para ele, você está pagando esse dinheiro aí pelo lixo que você está gerando. Então, um cidadão vai chegar no supermercado e vai falar, oi, marca X, eu não quero essa embalagem que você está me oferecendo que eu vou jogar fora após ter usado. Eu quero uma embalagem de vidro que eu vou trazer de volta e eu não... você vai me dar de volta o dinheiro por essa embalagem, né? E essa responsabilidade que eu acho fundamental, né? De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública, cada brasileiro produz 1 quilo, mais de 1 quilo, na verdade, de lixo por dia. Então é muita coisa, né? Essa marca foi superada em 2012, no último levantamento. Daqui a pouco eu queria saber um pouquinho mais sobre outras experiências no mundo, né? Aproveitar que vocês estiveram também fora do país. Mas ainda em relação ao Brasil. O Brasil, ele criou uma lei, né, de políticas de resíduos sólidos. O que vocês acham dessa lei? É um passo... O principal aspecto dessa lei é acabar, né, com os lixões, substituídos por aterros, enfim. Já é um primeiro passo, isso é importante. A que nível que isso é importante? Eu não conheço em profundidade a lei de resíduos urbanos sólidos brasileira, mas pelo que eu vi, reconhece o catador como agente fundamental nessa gestão integral dos resíduos. Eu acho que o movimento normal que acontece nos países que estão países emergentes em desenvolvimento é trazer um modelo dos países ocidentais mais desenvolvidos, que é criar grandes infraestruturas, que é criar grandes aterros, incineração, que é trazer equipamentos muito tecnológicos para a gestão de resíduos. E eu acho que o movimento tem que ir na direção da redução, né? A legislação na União Europeia fala uma coisa interessante, que é a necessidade, primeiro, de reduzir a quantidade de resíduos que a sociedade joga fora. E depois, como já elementos secundários, reciclagem, reutilização. Isso aí, reutilização primeiro, reciclagem, reparação, antes de tudo, né? A pessoa fala das 3 R's, né? A redução, reutilização e a reciclagem. O processo, primeiro, claro, redução, depois reutilização e, finalmente, a reciclagem. Ok, daqui a pouco a gente retoma, então, o papo no terceiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre as experiências internacionais, tá bom? Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!
Estamos de volta com o 2 Pontos de hoje, discutindo a situação dos resíduos sólidos, a coleta e transformação consciente do lixo e a capacidade de transformar a vida de muita gente. O Mark falou sobre os 3 R's, vamos ampliar para 8, né, Mark? E eu vou dar 2 pontos aqui para Terence Goffman Gatti, que é uma professora da UNB. Ela diz o seguinte: a reciclagem insere-se numa cadeia de 8 R's: refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Então eu queria perguntar para vocês como é que a escola, né, pode contribuir para esse papel de conscientização. Quais que são as atividades que podem ser feitas nas escolas do Brasil e também de todo mundo para que a criança aprenda a dar valor no lixo? Eu acho interessante tirar o lixo da lixeira, perceber que lixo faz parte da nossa vida cotidiana, que lixo não existe, que a gente está jogando fora objetos, materiais que têm um valor econômico, ambiental, social, tipo tudo que a economia, na verdade, na geral, está precisando, né? Sair da questão somente financeira e trazer a importância do ambiental, do social. Quando você percebe a importância de todos esses elementos da equação nessa vida cotidiana dos materiais, você está trazendo a importância de todas essas coisas que tem a ver com lixo, né? Agora, uma criança lá do condomínio, Mark, que na escola aprende a dar valor a isso, né, a reutilizar, a reciclar, a transformar o lixo, ela tende a ser inserida de forma mais fácil em todo esse contexto para poder mudar o mundo? Eles ajudam muito, eles já trazem isso das escolas, muitas escolas já têm isso implementado, a gente também implementou algumas escolas, e eles são os grandes assistentes da gente, quando a gente mobiliza para fazer uma ação educacional e tem crianças lá, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com elas, incluí-las, perguntar a elas se elas fazem isso na escola e como que elas fazem na escola, e elas que vão ensinar as pessoas que estão na ação educacional, né, as secretárias domésticas, né, alguns funcionários que estão lá, alguns moradores, elas que estão passando a informação, a gente passa, né, dá a voz às crianças para as crianças ensinarem. E pelo que os pais falam, né, elas que cobram em casa, né? Olha, não é para fazer assim, é para fazer assado, isso aqui não é para colocar aqui, é para colocar aqui, né, do outro lado, né? Elas cobram essa atitude do pessoal em casa. É muito interessante trabalhar com as crianças. Agora, é importante também ressaltar que o Basurama faz um trabalho também em lugares carentes, né, de São Paulo, é isso mesmo? Em periferias. Queria que você contasse um pouco da experiência. Cidade brasileira e na geral, em todo mundo, tem espaços públicos carentes, né? A gente trabalha muito com essa ideia da abundância material que temos, né? Temos uma matéria-prima abundante, por exemplo, como é pneu, tem mais borracharia que lanchonete, que depósito de materiais. E é um material que você pode conseguir de graça, você fala para o borracheiro que vai aproveitar e que vai dar destinação correta. E com essa matéria-prima gratuita, você pode criar um infinito mundo de possibilidades, de equipamentos, de mobílias para esses espaços carentes. Então, comunidades carentes e comunidades de todo tipo tem que saber que tem essa possibilidade material e que o que precisam é o conhecimento e a organização dessa comunidade para fazer esse milagre material. Acaba sendo matéria-prima de construção de graça para essas comunidades. Eu vi algumas fotos do trabalho do pessoal em algumas comunidades, escadarias, né, várias intervenções urbanas dentro dos espaços mais, né, favelados, que acabam melhorando a situação total assim, do lugar. Né? Então é matéria-prima, né, que chamada de lixo, mas matéria-prima de construção no caso.
Muito Transforma interessante. toda uma comunidade, né? Mark, no seu caso, existe alguma diferença que você nota nesse trabalho feito, por exemplo, em condomínios de regiões mais pobres ou então de classe média baixa e classe média alta? Enfim, há alguma diferença? Claro. O trabalho que eu fiz assim de mestrado, das motivações para a separação do lixo, ele fez uma distinção, né, entre o que seriam as motivações da classe média e o que seriam as motivações da população de baixa renda, porque são diferentes, né? São necessidades diferentes. Então, você não pode chegar na classe média e dizer, né, esse indicador de altruísmo, que é um dos indicadores da pesquisa, que você faz para ajudar o outro, né? Vai ser doado esse material para os catadores, que o pessoal que precisa, vai ajudar o meio ambiente. Mas você não pode, assim, não é um fator de motivação para uma pessoa que já também está em uma situação de dificuldade, dizer, vai ajudar alguém. Ela precisa que ajude ela. Né? Então, você tem que direcionar para os interesses, de novo, as motivações, né? Você tem que persuadir essa pessoa a separar o material e você faz de uma outra forma. O que ela precisa? Né? Ela precisa de material escolar para a criança. Ela precisa de material de construção, pode ser o próprio lixo, né? No caso do trabalho do Basurama, mas, né, pode ser trocado por, né, esse material reciclável. Para ela reciclar, ela recicla e coleta e leva para um ponto onde ela vai trocar por material escolar, material de construção que precisa, roupa, comida, essas coisas que ela precisa. Então, a coleta seletiva em comunidades de baixa renda tem que ser trabalhada dessa forma, né? Isso aí precisaria um subsídio público, por exemplo, mas de troca pela necessidade delas. E elas podem ter certeza, no momento que tem essa troca com a coisa que elas precisam, vai separar todinho. Ela vai trazer todo o material reciclável para trocar por esses itens que ela precisa. Vai fazer na hora, a comunidade inteira. Entendi. Agora, sobre o Basurama, eu queria saber o seguinte, sobre o significado que esses espaços públicos, né, que sofrem as intervenções, eles têm, assim. Você estava me contando um exemplo do viaduto do Chá. Queria que você, então, compartilhasse com o nosso público e falasse um pouco sobre isso, assim, de como é que os espaços públicos, eles mudam, né, a partir das intervenções e a maneira das pessoas também enxergarem esses espaços públicos. Isso era uma coisa que a gente percebia desde o começo do trabalho do coletivo, e era que esse efeito de transformação dos resíduos em outra coisa tinha um efeito catarse, né? Quando a pessoa percebe as possibilidades das coisas que está jogando fora, tem um efeito mental muito forte. E isso foi uma coisa que percebimos transformando para a virada cultural do ano passado, o viaduto do Chá, colocando esses balanços, essas gangorras penduradas do viaduto de 10 metros de altura. E quando o cidadão que chegava lá no viaduto percebia que esse espaço, que normalmente é um espaço meio degradado, tem uma condição, embora central, um pouco de espaço degradado, tinha mudado para um espaço de brincadeira, de jogo, de troca com outras pessoas, e as pessoas balançavam nesses balanços de 10 metros, te chegavam e te falavam coisas muito incríveis e que davam muita satisfação. Por exemplo, eu virei criança de novo quando eu balancei nesse espaço. Eu nunca tinha balançado desde os 10 anos e foi incrível, foi maravilhoso. Eu chorei quando balancei. E até foi muito legal ver como começava a ter uma economia nesse espaço, porque as pessoas já faziam fila, né, para balançar, porque tinha muitas pessoas chegando, e outras pessoas, outros moradores de rua que estavam por aí, começavam a empurrar outras pessoas que precisavam de ajuda para se balançar, e as pessoas davam um trocadinho para essas pessoas que empurravam, e já era interessante como esses objetos mudavam completamente o funcionamento desse espaço. E um lugar que tradicionalmente é conhecido como um lugar perigoso, né? Você disse que algumas pessoas diziam isso, assim, de como um lugar desses pode se transformar num lugar diferente. Segurança nos espaços urbanos tem tudo a ver com uso. E lá temos essa questão dos espaços residuais, que é mais um tipo de lixo. Espaço que não é usado é percebido como um espaço menos seguro. É uma coisa bem estudada por
pessoas como Jane Jacobs, desde os anos 70. Mas ainda estamos dando pouco uso aos espaços urbanos, né? Agora, eu imagino que no espaço privado o impacto seja ainda maior, não, nessas mudanças, Mark, porque se ele intervém aí nos espaços públicos, no seu caso é diferente, né? Você cuida da casa do cidadão lá, enfim. Então, eu acredito que o impacto seja maior, não? É uma coisa curiosa, porque nos condomínios, especificamente, é classe média, né? Classe média média, classe média alta, né? Classe média baixa, são edifícios, né? Que moram as pessoas. Eles têm acesso à informação, normalmente, né? E tem televisão, tem muita coisa que passa na televisão, né? No espaço interno da casa e também de fora tem acesso à informação. Então, a questão da coleta seletiva e reciclagem, ela já está presente na cabeça das pessoas. Não é uma coisa que as pessoas têm consciência disso. Simplesmente não tem a parte operacional acontecendo na casa, né? Então, e curioso que a gente chega na casa das pessoas, nos condomínios e nos apartamentos das pessoas, e o pessoal fala, finalmente. Quer dizer, não é uma transformação, né? É transformação de certa forma, mas elas já queriam fazer, elas já têm consciência de que é necessário fazer, simplesmente não sabia como fazer em casa. É uma coisa muito simples, na verdade. Mas no condomínio tem os vários problemas, né? São várias cabeças que estão ali, e nas reuniões de condomínio você fala com as pessoas, sempre tem ideias diferentes e se complica tudo, né? Então, não se acaba, o condomínio não acaba de se organizar para fazer, e tem alguns detalhes que têm que ser considerados, né? E ninguém é especialista, então acaba que não acontece. Mas quando alguém vem como a gente e coloca para funcionar, né? E dá aqueles detalhes simples de como fazer e coloca a parte operacional para funcionar, é aquela coisa que eu digo, nessa área que a gente trabalha, para funcionar não é suficiente conscientizar e educar, né? Eu defendo a forma de educar através do fazer, né? Da prática, né? E não simplesmente chegar, por exemplo, a prefeitura tem uma pessoa que vai no apartamento, na reunião do condomínio, diz, faça assim, faça assim, faça isso, faça assim, ok. Mas não faz, né? O nosso projeto ele faz do começo até o fim, traz os baldes, coloca os adesivos, ele coloca, né, o sinal na rua, quando é verde o pessoal vai, quando é vermelho o pessoal para, né? Coloca a estrutura para funcionar, as pessoas vão seguir essa estrutura, né? Especialmente se simples, materiais recicláveis e lixo comum, né? Mas em relação à transformação, né, na cabeça das pessoas, é uma certa transformação, mas elas já têm isso como uma coisa que sabem que é necessária, que querem fazer. E quando a gente chega nos condomínios, muita gente diz finalmente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre as experiências, né, de fora. Não dá para a gente poder listar todas aqui, porque são muitas, né? Mas qual que é o grande país, assim, o país modelo em relação ao cuidado com o lixo, à conscientização em relação ao lixo? Eu acho que o país que não começou a gerar lixo é o país modelo, né? Um país modelo utópico. Certeza que já estamos em outro momento da história, mas o lixo é uma história de 200 anos. O lixo é uma coisa bem moderna. O lixo não existiu até a chegada da industrialização. Mas estou sabendo que vocês estiveram em mais de 20 países, né? Nessas intervenções que vocês fizeram, nesse trabalho, enfim, com o poder público, com as empresas, com os cidadãos, tem algum país que chama a atenção, assim, por esse cuidado, por estar mais na frente do que os outros? Embora os países que têm maior desenvolvimento do sistema de gestão e têm valorização das embalagens, como você falava do exemplo da Alemanha, quando eu conheci os países de Latinoamérica, conheci Brasil e vi que ainda o lixo fazia parte da solidariedade urbana com a figura do catador, eu vi que a gente tinha que aproximar a gestão de resíduos da sociedade e recuperar essa solidariedade e essa cultura material que às vezes a industrialização e as sociedades mais tecnológicas afastam completamente do cidadão, né?
se todo fica na questão de impostos, de vou pagar menos ou mais, acaba afastando essa cultura do cidadão. E eu acho que trazer a questão solidária e da importância de manejar bem os resíduos, porque isso cria um bem comum, é fundamental. E isso eu aprendi aqui, não aprendi nos países mais desenvolvidos que tinham tirado o catador das ruas. O que o Brasil pode importar e de qual país, na sua opinião? Bom, eu acho que o que ele falou agora é importante, né? Cada lugar é um contexto diferente e essas questões têm que ser pensadas de forma diferente, né? Então tem países que não tem catador, então não se pode incluir o catador, né? Não tem catador. Então o que é melhor, né, depende do contexto, né? E acho essa questão aqui no Brasil, por exemplo, de incluir os catadores, como a lei observa, né? A lei observa que a coleta seletiva, a reciclagem, coleta seletiva, a separação dos materiais recicláveis, tem que observar os catadores, né? Não me lembro agora qual o número de catadores que tem no Brasil, né? Não sei se são 500 mil, uma coisa assim. São muitos catadores que existem e que tem que ser observados, sim. Eles trabalham, são profissionais, eles sabem fazer. Eles são os que mais coletam esses materiais hoje nas cidades brasileiras. Tem um gráfico assim né, para o Recife do material reciclável, 2%, como eu falei antes, né, é coletado pela Prefeitura do Recife. É um projeto precário ainda para o contexto da cidade, e 30% coletado pelos catadores, associações, né, cooperativas. Aí tem os depósitos e atravessadores, que tem os catadores avulsos, né, de independentes. Mas essa conglomeração, essa comunidade de catadores, ele é o mais eficiente, né, e que sabe da questão, e eles têm que ser incluídos dentro do processo da coleta seletiva, né? É importante trabalhar com eles. Agora, essa lei é muito importante, federal, e observar foi decreto de 2010 até 2014, todos os municípios deveriam ter a coleta seletiva implementada, né? Estamos em 2014 e eu acho que menos de um quarto das prefeituras vão ter até o final do ano. Está muito atrasado, né, em relação a isso. E como é que se inclui o catador nesse processo, né, e como é que a gente traz os melhores processos para lidar com o lixo. Aqui seja a coleta seletiva, reciclagem, incineração eu sou contra, mas você observa isso, são grupos de interesse também, né? Aí como é que a gente faz melhor para o país? É uma pergunta complicada, né? Porque são vários grupos de interesse que querem fazer de uma maneira ou outra e que muitas vezes acabam atrapalhando o trabalho da gente, por exemplo, que a gente quer fazer a coleta seletiva na cidade como toda. A gente vai para sentar com o poder público e discutir isso com eles. Algumas empresas, como que a gente senta com eles, articula para fazer isso, né? E acaba não funcionando, a gente não consegue falar com eles, né? E a gente expandiu nosso trabalho nos edifícios, né? De forma que cubra, né? A região metropolitana do Recife como toda, e que ela seja um modelo, por exemplo, para outras cidades, o nosso projeto especificamente, né? A gente não conseguiu. Você estava me falando que na Espanha já existe há algum tempo, de passar para a iniciativa privada, para as empresas, o cuidado do lixo. Queria saber se esse é um caminho possível aqui no Brasil ou se os exemplos, né, o resultado que a gente tem lá não é tão bom assim. Pelo que eu conheço, em São Paulo, a gestão de resíduos está completamente na mão das empresas privadas, porque é a prefeitura quem reparte jogo para as empreiteiras ou as empresas privadas que acabam fazendo essa gestão por diferentes territórios, mas essa gestão já é uma gestão privada, é uma parceria público-privada. Eu acho que a evolução natural, segundo os países vão se desenvolvendo, é comprar grandes equipamentos, industrializar e como colocar eficiência dentro desses sistemas, comprar incineradoras, equipamentos muito caros para, teoricamente, aumentar a eficiência, mas eu não acredito que a eficiência seja
comprar esses grandes equipamentos super tecnológicos, eu acho que está bem mais na redução e numa gestão bem mais responsável que coloca o foco no cidadão como base da pirâmide, como principal responsável dessa gestão. Parece que concorda, né? Concordo. O cidadão e a parte ambiental também, né? O desenvolvimento sustentável. A gente observar isso, né? Na política, de sempre fazer políticas sustentáveis, né? Que parece que não entrou dentro da engrenagem da política ainda a questão da sustentabilidade, né? De incluir socialmente os catadores, as pessoas, né? E que seja de forma harmoniosa com a natureza, né? Com o meio ambiente. Ok, espero vocês outras vezes aqui para a gente poder conversar, já que o tema, né, é amplo, mas infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ok, o programa de hoje termina aqui, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!